aula, nós temos que falar, como eu tinha falado para vocês, como nós temos alunos tanto brasileiros quanto estrangeiros, eu preciso só fazer aqui uma observação, tá certo? Qual é a observação necessária? A observação necessária é essa estrutura da administração pública é a estrutura da administração pública no Brasil, onde nós somos uma federação que ela é diferenciada, porque ela tem os municípios, além de você ter o poder central, o Distrito Federal e os poderes periféricos, nós ainda temos os municípios. E também nós temos a parte da separação dos poderes, a aplicação do princípio da separação dos poderes, e nós teríamos também aqui a administração indireta. Pois bem, eu faço uma pergunta para vocês. E se você encontrar um Estado unitário, quantas estruturas eu teria aqui nessa representação? Alguém pode me responder? Não entendi, professor, não entendi, desculpa. Se fosse um Estado unitário, eu teria quantas pessoas jurídicas aqui? Uma, professor. Professor, no caso, Muito bem. seria uma, né? Certo. Estado unitário, o nome está dizendo, né? Única. Então você só tem uma única pessoa jurídica. Ok. Mas você teria o quê? Os três poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, para o Estado unitário, a estrutura que ficaria mais próxima seria essa daqui. Então, em vez de ser somente o governo federal, seria o Estado, né? O Estado unitário, onde o Estado unitário ele teria o poder executivo, o seu poder legislativo e o seu poder judiciário. Onde, provavelmente, o poder executivo dele teria a administração direta e a administração indireta. E também deve ter as suas exceções, deve ter também as suas instituições que também são sui generis, como é o caso, como é o caso do Ministério Público e também dos tribunais de contas. Então, nós teríamos exatamente essa estrutura para um Estado que nós denominamos de Estado unitário. Compreendido? Sim, professor. Ótimo. Então, como nós estamos estudando a estrutura da organização administrativa, então, na verdade, o nosso recorte, nós vamos pegar somente uma parte, que é exatamente essa parte referente ao poder executivo. Ou seja, ao estudar a organização administrativa, nós vamos pegar somente a administração direta e a administração indireta, tá certo? Nós vamos pegar somente essas duas partes, a administração direta e a administração indireta. Entendido? Bem. Entendido, professor. Agradeço aí o retorno. Dentro dessa perspectiva, nós vamos lidar com esses dois termos, que são exatamente a desconcentração e a descentralização. Por quê? Para você conseguir fazer essa organização, você vai ter que lançar mão ou da desconcentração ou da descentralização. Você tem que utilizar, você pode utilizar os dois fenômenos, o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Então, o que é o fenômeno da desconcentração? É quando você organiza as competências, as atribuições daquela pessoa jurídica internamente. Então, quando você organiza as atribuições daquela determinada pessoa jurídica internamente, você faz uma desconcentração.
Na desconcentração, para você conseguir organizar as atribuições, para você conseguir organizar as competências, o que é que você precisa fazer? Você precisa criar os órgãos públicos. Por isso que no Poder Executivo Federal, nós vimos, tem a Presidência da República, mas a Presidência da República, ela tem em conjunto os ministérios e as suas secretarias. Por sua vez, os ministérios vai ter os seus departamentos, ou pode ter as suas seções, e assim por diante. Então, quando você precisa organizar a casa, e você tem várias atribuições, você pode criar vários setores para cuidar dessas atribuições, ou para cuidar de atribuições específicas. Então, por isso que você tem a necessidade da criação dos órgãos públicos. Mas perceba que a desconcentração se faz dentro de uma única pessoa jurídica. É você organizar a atividade interna, mas dentro de uma única pessoa jurídica. Quando o poder público, para organizar ou para realizar aquela tarefa, ele precisa criar uma nova pessoa jurídica, então ele faz uma descentralização. Ele se utiliza de um outro fenômeno, ao qual nós denominamos de descentralização. Então, sempre que se faz uma descentralização, é quando o poder público ele sente a necessidade de transferir algumas competências suas, uma ou algumas competências, a entes autônomos, ou seja, a entes que possuam a sua própria personalidade jurídica. Então, na desconcentração, você faz a criação de entes com personalidade jurídica própria. Você, na verdade, cria pessoas jurídicas. Então, para ficar mais claro, dentro da administração direta, eu vou utilizar a desconcentração ou a descentralização? Dentro da administração direta. Desconcentrar, professor? Muito bem. Então, dentro da administração direta, como você vai organizar as atividades dentro da mesma pessoa jurídica, você faz a desconcentração. Já na administração indireta, quando você vai criar os entes da administração indireta, o que o poder público ele vai fazer é exatamente a descentralização. Por quê? Porque ele, para conseguir pessoas, para ajudar nas suas competências, para ajudar na realização das suas atividades, ele cria novas pessoas jurídicas. E aí ele pode criar as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tudo bem? Conseguiram compreender? Sim. Ótimo. Então, como a gente começou a compreender os fenômenos, a gente primeiro vai compreender o fenômeno da desconcentração, que é exatamente o fenômeno que acontece dentro da administração direta, e depois nós vamos entender o fenômeno da descentralização, que é o fenômeno que acontece dentro da administração indireta. Pois bem, a desconcentração. Nós temos algumas espécies de desconcentração. Por quê? Porque nem sempre a desconcentração ela é realizada da mesma maneira. Ela pode ser realizada de formas diferentes. Então, daí surge a desconcentração territorial ou geográfica. E o que é essa desconcentração territorial ou geográfica? É quando você, para que a atividade do Estado, para ser realizada, ela precisa ser organizada por região, para que ela possa atuar de uma melhor maneira. Então, você delimita a região onde cada órgão pertencente ao todo vai atuar. O que você deve deixar bem claro é que você vai ter uma região para cada órgão, mas todos os órgãos eles vão ter as mesmas atribuições. A única diferença entre os órgãos vai ser a região onde eles vão atuar. Um exemplo, a segurança pública.
A segurança pública, ela é necessária? É. Sendo que no Brasil, a segurança pública, ela foi entregue principalmente, tem uma parte que é do governo federal e outra parte que são dos governos estaduais. Mas nós podemos dizer que a maior parcela são dos governos estaduais. E aí, os governos estaduais, eles têm as polícias militares, ou o comando das polícias militares, e tem a polícia civil. Então, ele tem essas duas instituições, as polícias militares e a polícia civil. Sendo que, em todo o estado, a atividade criminosa, ela é realizada da mesma maneira? O que é que vocês acham? Dentro do estado, a atividade criminosa ela é realizada da mesma maneira ou existem regiões mais perigosas e regiões menos perigosas? Isso aí oscila, professor. Muito bem, vai oscilar. Ou seja, existem regiões mais perigosas, onde existe mais atividade criminosa, e regiões menos perigosas. Então, o Estado, por isso que ele vai organizar administrativamente tanto a polícia militar como a polícia civil. Por exemplo, as polícias militares, elas têm as suas organizações em batalhões e companhias. Vocês acham que a estrutura maior vai estar na região pacífica ou na região mais perigosa? Numa região mais perigosa. Por quê? Se aquela região é mais perigosa, existe mais atividade da criminalidade, também tem que existir mais atividade de policiamento. Nas regiões mais pacíficas, menos perigosas, você vai ter representantes da polícia, mas em uma menor escala. Então, por isso que você vai analisar que você vai ter regiões que você tem mais delegacias de polícia e regiões onde você tem menos delegacias de polícia. Geralmente você vai ter mais delegacias de polícia aonde? Nas regiões que são mais perigosas. Pode falar. Eu ia dizer nas regiões mais perigosas. Exatamente. Então vocês perceberam? Porque a polícia é a mesma. A polícia é a mesma. A única diferenciação é exatamente a delimitação, onde cada um vai atuar, onde cada um vai centralizar ou vai realizar as suas atividades. As atribuições são as mesmas, as competências são as mesmas, a única diferente é a região onde eles vão atuar. Compreendido? Então, Sim, professor. Um policial civil aqui de Fortaleza, ele age diferente de um policial civil aí de Redenção ou de Acarape? Não, professor, agem da mesma maneira, mas só em um espaço diferente, né? Muito bem. Então, por isso que você tem a desconcentração territorial ou geográfica. É diferente quando você precisa de uma desconcentração material ou temática. Na desconcentração material ou temática, você vai organizar as várias entidades, mas pelo assunto ou pelo tema que elas vão tratar. Por exemplo, o município mesmo de Redenção Acarape, eles têm Secretaria da Saúde? Tem. E aí, o município, ele tem função, ele tem a obrigação somente de prestar o serviço de saúde? Não. Ele tem vários serviços. Mas para que ele possa executar bem esse serviço específico da saúde, o que é que ele faz? Ele cria a Secretaria da Saúde. Assim também como ele tem da Educação. Então ele vai lá e cria a Secretaria da Educação. Ele precisa prestar assistência social ao povo. Então ele pode criar. O nome pode variar da secretaria, mas o conteúdo é o mesmo. Ou Secretaria da Ação Social, ou Secretaria do Desenvolvimento Social, que é mais abrangente do que meramente a ação social. E aí você pode ter Secretaria da Juventude, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Esporte e Lazer, e aí você varia. Por quê? Porque dependendo do assunto, dependendo do tema, você pode criar
secretarias, no caso dos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, ou ministérios, como é o caso exatamente do governo federal. Entendido essa outra forma de desconcentração? Sim. Pronto. E a outra forma de desconcentração que nós ainda verificamos é exatamente a desconcentração hierárquica ou funcional. Onde, nessa desconcentração hierárquica ou funcional, ele organiza verticalmente os órgãos, estabelecendo uma hierarquia. Lembrem-se que dentro da administração pública, nós temos as pessoas que mandam e as pessoas que obedecem. Quem estiver mais acima da pirâmide, comanda. Quem estiver mais abaixo da pirâmide, obedece. Ou executa as ordens de quem comanda. Então, por isso que você tem sempre, no caso, no âmbito federal, você tem um presidente, abaixo dos presidentes estão os ministros, abaixo dos ministros podem estar secretários, e aí você vai ter uma escala de comando. E aí você vai ter uma representatividade, até chegar no servidor. É como aqui a Unilag. Você tem quantos reitores? Só um. Você tem um reitor e uma vice-reitora. Pró-reitor, você só tem um? Não, você tem vários, dependendo das suas atividades, das suas temáticas. Institutos, você tem vários, dependendo das atividades. Coordenações de curso, você já tem bem mais. Então, quando você percebe que você vai, cada vez que você vai executando, você vai aumentando o número de pessoas. Então, você só tem um reitor, você tem mais pró-reitores, tem mais diretores. Por sua vez, você tem mais coordenadores de cursos. Depois você vai ter mais coordenadores de estágio, coordenadores de TCC, e aí você vai ter os professores, e assim por diante. Então, você percebe que você precisa organizar tudo baseado em um dos poderes da administração pública, que é exatamente o poder hierárquico que você já estudou com a gente no início desse semestre. Conseguiram compreender as 3 formas de desconcentração? Sim, professor. Alguma dúvida? Pronto. Então, essa desconcentração que é feita internamente, ou seja, dentro da pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, dentro de um ente federativo, que pode ser a União, os Estados-membros, o Distrito Federal ou os municípios, nós, sempre que você precisar criar um novo ente, você vai estar criando um órgão público. Então, por isso que é importante a gente estudar o conceito de órgão público. E aqui nós trazemos 3 conceitos de órgãos públicos. Um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um conceito tradicional. Outro conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é um conceito mais atualizado. E outro também tradicional, que é do professor Eli Lopes Meireles. Então, para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o que seria um órgão público? Ele esclarece. É um círculo de atribuições ou feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes neles providos. Então, para a gente entender, né, essa linguagem técnica, muito bem definida e técnica. Círculo de atribuições. Então, ele diz, para você criar um órgão público, a primeira coisa que você precisa de competências, de atribuições, de atividades que vão ser realizadas. Você vai criar um órgão público para realizar determinadas atividades. E para você poder realizar essas atividades com maior eficiência. Segundo, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal. Então, lembrem-se que o ente estatal, o ente federado, é somente uma pessoa jurídica. Mas essa pessoa jurídica, ela é composta por várias pessoas físicas. E essas pessoas físicas vão se organizar dentro daquele determinado poder para realizar as tarefas daquele poder. É isso que ele está dizendo aí. E expressados através dos agentes neles providos. Que essas pessoas que compõem o órgão, eles vão realizar aquelas atividades necessárias para o cumprimento daquela obrigação. Então, percebam. Há uma necessidade do município prestar a educação infantil? Existe. Então, você vai ter o prefeito,
esse prefeito ele vai dar ordens ao secretário ou secretária de educação. Por sua vez, esse secretário ou secretária vai dar ordens dentro da secretaria, que vai chegar até os diretores de escola e, por sua vez, até os professores, que vão acabar desempenhando a atividade de prestar o serviço de educação infantil. É isso que ele está dizendo. Então, tem toda uma escala de comando hierárquico que vai desde o chefe do executivo até a pessoa que vai prestar o serviço, que no caso da educação são exatamente os professores. Conseguiram compreender o conceito do professor Celso Antônio? Vamos analisar agora o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ou da professora de Pietro, né? Então ela começa também baseada nas atribuições, né? Então, um feixe de atribuições, uma unidade inconfundível com os agentes. Então ela já começa dizendo, olha, para você formar um órgão público, você precisa de atribuições, de competências, de atividades que vão ser realizadas. E essa unidade que é criada, ou seja, o órgão público que é criado, ele não se confunde com os seus agentes. Porque todos os agentes vão estar realizando o quê? As tarefas, as atividades do órgão público do qual eles fazem parte. E a professora Maria Silvia ela ainda acrescenta, né? Além disso, grande parte dos órgãos é constituída por vários agentes, cada um exercendo uma parcela das atribuições totais dos órgãos que integram. Por que os agentes eles só executam parcela? Porque se todo mundo fizesse tudo, você podia não se organizar. Então, exatamente para que cada um saiba o seu papel, é por isso que cada um recebe somente uma parcela de atribuições. Alguns mandando, outros executando, ou seja, obedecendo. Alguma dúvida aqui desse conceito da professora Maria Silvia? Não. Agradeço o retorno. E, por fim, vamos analisar também o conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Você vai ver que é o mais extenso, né? Porque ele tenta ser bem mais específico nas relações que diz respeito aos órgãos públicos. Então, o professor Eli, ele ensina, né? Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, ele está dizendo o quê? Que ele vai receber atribuições ou de governo, de comando, ou administrativa, de execução, de implementação das ordens que foram dadas. Tem necessariamente funções, cargos e agentes, ou seja, qualquer órgão ele vai ter essas três coisas, as funções, os cargos e os agentes. As funções que diz respeito às atividades que ele vai realizar. Os cargos que diz respeito exatamente ao comando, né, à organização hierárquica. E os agentes são as pessoas que vão realizar cada tarefa, desde as tarefas de comando até as tarefas de execução. Mas é distinto desses elementos, ou seja, ele diz que o órgão é diferente das funções dos cargos e dos agentes, porque ele é o todo, e cada um deles representa uma parte desse todo, que podem ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. Ele está dizendo o quê? Que esse órgão, ou seja, a estruturação desse órgão, ela pode ser modificada. Pode ser modificada como? Através da legislação. É só você mudar as normas aplicáveis ao órgão que você pode mudar a estrutura do órgão. Mas o órgão, ele pode não desaparecer. Ele pode ter uma reestruturação da sua organização, mas ele continua a persistir. Isso explica por que a alteração de funções ou a vacância de cargos ou a mudança de seus titulares não acarreta a extinção do cargo. Então você vê, você tem um prefeito, depois é eleito outro prefeito, assume e assim por diante. Por mais que você tenha essa alternância de prefeitos, ou alternância de secretários, ou alternância de diretores de escola, mesmo assim, aqueles órgãos, eles não se acabam. Por quê? Porque eles são maiores do que o órgão. Perdão, porque o órgão é maior do que essas pessoas, ou do que esses cargos, esses agentes que o compõem. Tá certo? Ele está fazendo exatamente essa... Ele está ressaltando essa determinada realidade. Estão me acompanhando? Sim, professor, mas só reação aqui é algo, né? No caso, existe, por exemplo, nos estados unitários, né? Pessoas que, por exemplo, se fazem maior do que o cargo, né? Durante o seu mandato. Aí faz e desfaz,
depois quando sai existe aquilo que muitos dizem que é perseguição, né? Porque o outro que entra quando vai, de certa forma, cumprir a lei fazendo o cargo maior do que ele, e os outros dizem que é perseguição. Não sei se o senhor tem alguma observação em relação a isso. Tem o grande problema que acontece em relação a isso daí é um fenômeno que é um fenômeno político e social, tá certo? Porque o que acontece? Hoje em dia, você tem que entender que como o exercício do cargo não requer um preparo, então podem assumir o cargo tanto pessoas preparadas como também pessoas despreparadas. Outro problema também que nós temos é a compreensão ou é a percepção da população. Por exemplo, tem pessoas que conhecem a administração pública, mas também tem pessoas que não conhecem a administração pública. Você pode ver, as pessoas que estão próximas a você, a maior parte dessas pessoas conhece ou não conhece a administração pública? Não conhece, professor. Então, para o mau governante, para a pessoa despreparada e para o mau governante, é a melhor coisa. Porque se a pessoa não sabe o que é a administração pública, então por isso que a pessoa manobra. O que é ela manobrar? Ela tenta convencer as pessoas que ela, mesmo estando errado, ela está correta. É por isso que eu vivo dizendo aqui para vocês que na política não tem santo. Podem existir, eu não estou dizendo que só tem pessoa má, só tem pessoa desonesta. Não disse isso. Eu só disse que não tem santo. Porque se a pessoa vai ocupar um cargo de poder, ela vai ter que fazer alguma coisa para alcançar esse cargo de poder. Então ela não é santa. Mas isso não impede que ela seja uma pessoa boa, não impede que ela seja uma pessoa honesta. Tá certo? Não tem referência. Mas o que acontece? Mas isso quer dizer também que más pessoas podem ocupar cargos de comando? Podem. Elas podem enganar o povo? Podem. Quantas e quantas pessoas nós não vimos que elas tinham um determinado discurso e quando assumem o poder, mudam o discurso? Ou então mudam a sua forma de agir, ou então a sua forma, ou então falam alguma coisa e agem de maneira diferente. É uma realidade. Mas aí é uma realidade política e social, porque infelizmente, naqueles países onde a maior parte do povo é consciente, um governante desse não fica por muito tempo. Então, por isso que nos estados em que a maioria da população é ignorante, ou ela já tem uma certa formação, ela não conhece bem o seu estado, aí isso daí pode acontecer, tá certo? Mas, infelizmente, aqui não é o foco agora da nossa aula, tá bom? Então, a gente poderia discutir esse fenômeno social político posteriormente, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Visto isso, a gente tem que entender a relação que o Estado tem com os seus agentes. E aí nós temos 4 teorias que vão falar sobre essa relação entre o Estado e os seus agentes. A primeira teoria é exatamente a teoria da identidade, que diz que o órgão público é o próprio agente. Nós vimos que essa teoria da identidade foi a primeira que surgiu, mas hoje em dia o agente ele não é o próprio órgão público, né? Tá certo que ele está desempenhando uma atividade do órgão público, mas, por exemplo, uma atividade do agente depois pode ser revista? Pode, porque o agente pode errar. Quando chegar os chefes desse agente e ele perceber o erro, eles podem retificar. Então, essa teoria hoje em dia foi uma das primeiras a surgir, mas hoje ela não quer dizer que ela é a correta. Depois surgiu a teoria da representação, onde pela teoria da representação, o agente ele é representante da pessoa jurídica, ou seja, ele representa. Então, tal como nas figuras do tutor ou do curador, ele estaria representando aquela determinada pessoa jurídica. O problema dela, a crítica que se faz, que equipara a pessoa jurídica a uma pessoa incapaz, o que não é verdade, né? Onde a pessoa jurídica ela tem um tratamento diferenciado. O incapaz é uma realidade de uma pessoa física e a pessoa jurídica ela tem todo um tratamento diferenciado. Isso daí implicaria na ideia de que o Estado ele confere representantes a si mesmo, que não está tão adequada. Então, por isso que também a teoria da representação ela já foi superada. Existe a teoria do mandato, onde o agente ele é mandatário da pessoa jurídica. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa porque ele recebeu um mandato.
uma ordem onde ele tem que cumprir aquela determinada ordem. Mas essa teoria do mandato, ela também sofre uma crítica, onde a crítica que ocorreria é que o Estado não teria vontade própria. Então, ele não poderia outorgar o mandato. E, por fim, nós temos a quarta teoria, que é a teoria do órgão ou da imputação. Ela também é chamada de volitiva, né? Por quê? Porque a pessoa jurídica ela manifesta sua vontade por meio de órgãos, que são compostos por agentes que manifestam a vontade do Estado, como se o próprio estivesse fazendo aquele ato. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa jurídica ela vai realizar suas atividades através dos seus órgãos. Por sua vez, esses seus órgãos eles são compostos de agentes, de pessoas, que vão agir. E, ao agir, essas pessoas elas estão agindo não no nome delas, mas estão agindo em nome do Estado. Então, estão manifestando a vontade do Estado. Então, a vontade que naquele momento está sendo, ao ser executada, está sendo manifestada pelos agentes, você presumiria ou você atribuiria ao próprio Estado, à própria pessoa jurídica, que é exatamente o Estado. Hoje em dia, é a teoria que é mais aceita dentro da doutrina do direito administrativo. E aqui a gente precisa fazer uma observação, porque o estudioso Otto Dierck, ele comparou o Estado ao corpo humano. E ele comparou essa repartição das atividades estatais, funcionaria como se fosse também dentro do organismo vivo. Então, por isso que cada um dos setores do Estado foi chamado de órgão público, em comparação aos setores do organismo, do corpo humano, que também são chamados de órgãos. Então, o termo órgão público, ele tem a ver com os órgãos que o ser humano tem enquanto na sua compleição biológica. Conseguiram compreender essas teorias? Sim, professor. Da minha parte, eu acompanho. Excelente. Então, evoluindo, nós temos as classificações dos órgãos públicos, ou seja, como nós temos o Estado, ele possui uma estrutura gigantesca, nós temos vários tipos de órgãos públicos. Então, por isso que eles têm as suas peculiaridades. Então, daí nós temos as suas classificações. Então, quanto à esfera de ação, esses órgãos públicos, eles podem ser centrais, onde eles são centralizados para comandar toda a atividade, ou podem ser locais. Eles vão desde centrais até locais. Quanto à posição estatal, eles podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Quais são os órgãos independentes? Os órgãos independentes são aqueles originários da própria Constituição e que não são subordinados a ninguém. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os autônomos são aqueles órgãos que são destinados a planejamento e supervisão. Esses que são destinados a planejamento e supervisão, eles são subordinados aos órgãos independentes. Os órgãos superiores são órgãos de direção, controle e comando. Eles são subordinados aos órgãos autônomos. E os órgãos subalternos são aqueles órgãos que são destinados à execução, são subordinados aos superiores. Então você vê que essa posição estatal, ela está organizada de acordo com a hierarquia, ou com o poder hierárquico e com a organização hierárquica que nós temos dentro da administração pública. O outro critério é quanto à estrutura, onde esses órgãos eles podem ser simples, ou seja, unitários, compostos de um único órgão, ou pode ser compostos, onde ele tem vários segmentos compondo um único órgão. Quanto à composição, eles podem ser singulares, onde ele é ocupado somente por uma pessoa, ou eles podem ser colegiados, ocupados por várias pessoas. Estão conseguindo acompanhar? Professor, estão, mas eu fiquei assim como indagação, mas posso esperar para o senhor terminar de explicar isso. Ok, tá certo. Pessoal,
E aqui, por hoje, eu queria exatamente que a gente chegasse nessa parte da descentralização, tá certo? Que é exatamente essa parte aqui eu vou deixar exatamente para a próxima aula, tá bom? Tá certo, professor. Professor, eu queria mais clareza